Você já percebeu um padrão estranho na história recente dos Estados Unidos? Quando a União Soviética caiu e parecia que a paz finalmente ia chegar, surgiu um novo inimigo. Quando esse inimigo perdeu força, apareceu outro, e outro, e outro. Como se a maior potência militar do planeta simplesmente não conseguisse existir sem um vilão no roteiro. E a pergunta provocativa é: e se isso não for acidente? E se na verdade o Império Americano precisar de inimigos do mesmo jeito que um filme de ação precisa de um vilão para justificar explosões, heróis e cenas épicas? Porque é isso que sustenta a identidade imperial. Uma guerra permanente entre civilização e barbárie. Um nós que representa a ordem, a liberdade e o bem, contra um eles que representa o caos, o terror e o mal. E quando você compra esse enquadramento, tudo que vem depois passa a parecer inevitável. Bases militares espalhadas pelo mundo. Necessário. Orçamentos trilionários de defesa, inevitável. Intervenções em países do outro lado do planeta, um sacrifício pelo bem maior. E aí entra a palavra mágica, a mais poderosa de todas. Libertação. Vamos libertar um povo. Vamos salvar uma nação. Vamos levar democracia. Vamos proteger direitos humanos. É uma linguagem bonita, moral, quase religiosa. Só que ela funciona como uma máscara, um verniz ético, que transforma interesses estratégicos e econômicos em missão divina. E aqui está o ponto central. O Império raramente diz que está entrando num país por petróleo, rotas, contenção de rivais ou para disciplinar governos desobedientes. Isso não vende. O que vende é uma história, um enredo, um vilão. A raiz do problema, a ideia de inimigo como fundamento desde o pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos passaram a se enxergar como o centro de uma ordem livre, cercada por ameaças existenciais. Primeiro foi o comunismo, depois vieram os estados párias, depois os terroristas, agora autocracias, eixos do mal, ameaças globais. Isso não é só estratégia de Estado, isso vira cultura, vira identidade. É repetido em discursos presidenciais, telejornais, cinemas, séries, livros didáticos. Sempre a mesma gramática. O mundo dividido entre o nós civilizado e o eles bárbaro. E o efeito disso é devastador. Cria um estado de emergência permanente. Se há uma ameaça constante, então a guerra nunca termina. E se a guerra nunca termina, então tudo pode ser justificado em nome da segurança. Só que tem um detalhe que quase ninguém fala. Muitas das ameaças são militarmente fracas e economicamente periféricas. Não são forças capazes de derrubar uma superpotência, mas são infladas retoricamente, maquiadas como monstros históricos. Porque um império precisa parecer cercado. Um império precisa parecer reativo. O império precisa parecer vítima. Porque se ele parecer agressor, a máscara cai. O truque da libertação. A guerra como caridade armada. Pensa no Vietnã. A narrativa oficial era a defesa do mundo livre contra o comunismo. Só que na prática, a guerra também se colocou contra um movimento de independência anticolonial e sustentou regimes locais autoritários quando isso servia ao objetivo maior. Ou pega o Iraque. Primeiro foi armas de destruição em massa, depois foi ligações com o terrorismo. Quando essas histórias desmoronaram, sobrou o quê? O mesmo roteiro de sempre, levar a democracia. E o resultado? Destruição em massa, caos político, fratura social e uma região inteira reconfigurada. Mas na narrativa, os EUA não eram o agressor. Era um herói trágico que tentou ajudar. Essa é a genialidade do discurso de libertação. Ele permite que o império mude os motivos sem mudar a moral. Se uma justificativa cai, outra entra. O enredo continua, porque o público precisa continuar acreditando que existe uma missão. E isso depende de uma coisa: o inimigo. Vilões fabricados. Como se sustenta um império por dentro. Quando você cria um inimigo necessário, você ganha muito mais do que motivo para guerrear fora. Você ganha controle dentro. Você justifica orçamentos colossais para o complexo militar industrial. Aquele ecossistema que envolve empresas de armas, tecnologia, segurança, consultorias, lobistas, think tanks, políticos e contratos bilionários. Um sistema que precisa de ameaça constante para não ser questionado. Você cria coesão nacional contra um outro. Em momentos de crise interna, nada une mais do que um inimigo externo. Isso cola a população na bandeira. Dá sensação de propósito. Redireciona frustrações. E você
expande vigilância. É pela segurança. E quando tudo é segurança, privacidade vira luxo. Liberdade vira concessão. E o Estado ganha permissão moral para vigiar, para proteger. Externamente, esse dispositivo também funciona perfeitamente. Você alinha aliados sob sua liderança, as famosas coalizões, e disciplina países do sul global que ousam desobedecer à ordem. É o recado: ou você está com a civilização, ou você está com a barbárie. Exemplos claros de inimigos que não podem faltar à Guerra Fria. O comunismo foi apresentado como uma ameaça total à civilização ocidental. Isso legitimou golpes, intervenções e apoio a ditaduras sob o pretexto de conter a expansão soviética. Pós 11 de setembro, o terrorismo virou o inimigo difuso e infinito. Diferente de um país, ele não tem fronteira clara, não tem fim oficial. E isso permitiu guerras preventivas, ocupações prolongadas e expansão global de vigilância. Uma guerra sem fim combina perfeitamente com o império. Estados párias e eixo do mal, países militarmente inferiores viraram ameaças centrais, a retórica elevou adversários fracos a monstros estratégicos, porque não importa a força real, importa a função narrativa. E a função narrativa é sempre a mesma, manter a máquina rodando. Porque o império não funciona sem vilões. Agora vem a parte desconfortável. O império precisa explicar por que tem bases espalhadas pelo planeta, por que concentra poder militar sem precedentes e por que assume o direito de intervir em qualquer região. Sem um inimigo convincente, a hegemonia começa a parecer o que ela é, uma estrutura de dominação política e econômica que beneficia uma minoria global e sustenta uma hierarquia internacional. Isso é difícil de vender como liberdade. Então a retórica americana combina duas coisas: excepcionalismo moral, somos diferentes, agimos pelo bem, produção incessante de ameaças, só nós podemos neutralizar. E aí o ciclo fecha. Os vilões fornecem o drama, a libertação fornece a moral e o poder militar fornece a ação. Tudo parece virtuoso, até mesmo quando o resultado é ruína. A pergunta final ela é para você. Quando você escuta um líder dizer precisamos agir, precisamos intervir, precisamos salvar, você pergunta: salvar quem? De quê? E a serviço de quem? Porque se existe uma coisa que a história mostra é que muitas vezes o discurso que promete libertação só precisa de um vilão para soar convincente. E talvez a provocação mais forte seja essa. O império não precisa apenas vencer guerras. Ele precisa de guerras para continuar sendo império. E para haver guerra, precisa haver inimigo. Então me diz, você acha que os EUA reagem ao mundo? Ou que eles precisam do mundo como palco para manter um papel que não pode acabar?